Começando a aula aqui, primeira coisa que eu coloco sempre é meu contato, porque quando a gente está aqui com aula à distância, né, pessoal, a gente está numa situação um pouco diferente, então a gente tem que tentar o máximo possível estar à disposição de vocês. Até porque eu sinto muita falta das aulas presenciais, que elas fluem muito mais, são muito mais produtivas, né, pessoal? Eu acredito que para mim, quanto para vocês também. E para tentar suprir isso, eu coloco tanto meu e-mail quanto meu telefone, que pode usar ali para o WhatsApp, às vezes tem alguma dúvida, alguma situação diferente, alguma coisa que eu acho que eu, de alguma forma, posso ajudar. É um prazer fazer isso, pessoal, estou completamente à disposição de vocês. Vocês é uma turma que eu acredito que eu ainda não tive a oportunidade de estar em sala com vocês, por conta da pandemia, né? Então, assim, se hoje fosse um dia normal, aula passada, né, seria aquele dia das apresentações, toda aquela situação. Então, fiquem à vontade, já falei isso na aula passada, falo de novo. Nosso tema, pessoal, é processo do trabalho, né? Então, e processo do trabalho tem várias formas de ele ser abordado. Tá? Uma forma de você abordar o processo do trabalho, que muitos fazem, eu acredito que fica ficando assim, extremamente maçante, é você tratar de teoria, 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 de muito princípio, muita coisa, tal. E, então eu procuro trazer de uma forma um pouquinho diferente, trazendo aspectos um pouco mais práticos do processo, e ao mesmo tempo que a gente vai tratando desses aspectos um pouco mais práticos do processo, a gente vai dando enfoque aos princípios que estão relacionados a isso, para tentar fazer uma coisa um pouquinho mais atrativa, menos maçante, para que os senhores possam acompanhar. Tá? Então, nosso objetivo hoje, pessoal, seria falar, né, da audiência propriamente dita. Por quê? Por que é importante a gente falar da audiência no processo de trabalho, pessoal? Porque o processo de trabalho tem um princípio que a gente vai chamar ele como o princípio da oralidade. Tá? Pelo princípio da oralidade, praticamente tudo na justiça do trabalho, tudo no primeiro grau de jurisdição, acontece em audiência. Tá? Teoricamente, você vai lá, faz uma reclamação, aquela reclamação vai para uma audiência, naquela audiência a reclamação é lida. Tá? Então, isso teoricamente, por quê? Porque tudo na Justiça do Trabalho está sob o princípio da realidade, pelo princípio da informalidade. Por quê? Porque é uma justiça que, imagina-se que por meio do direito do trabalho, você vai buscar o direito mais básico que a pessoa, que é o resultado do seu trabalho, aquilo que ela precisa para viver. Na maioria das ações da Justiça do Trabalho, por mais que existam ações bastante grandes, ações de foco diferente, ações que discutem coisas assim que a gente nem imagina, né, na Justiça do Trabalho, mas a grande maioria das ações da Justiça do Trabalho são ações de volume pequeno, são ações pequenas, onde muitas vezes o indivíduo vai até o balcão da Justiça do Trabalho, conta a história para o atendente redige isso num termo, então, ou seja, faz a sua petição inicial de forma oral, conta o que aconteceu e vai para uma audiência e tudo acontece de forma oral, tudo acontece de forma falada. Por isso que a audiência na Justiça do Trabalho, pessoal, ela é assim uma coisa tão importante, porque teoricamente, enquanto nós estamos no primeiro grau de jurisdição na Justiça do Trabalho, tudo acontece em audiência. Tudo. Tá? Então, vamos tentar fazer acordo? Vai ser em audiência. Vai ter uma instrução? Vai ser em audiência. Vai ter o juiz não conseguiu dar a sentença naquela audiência onde as partes foram ouvidas, as testemunhas foram ouvidas, a audiência ficou muito grande, o que ele faz? Ele marca uma data para uma audiência para ele prolatar a sentença. Na prática, ele faz a sentença lá? Não faz, mas ele marca uma data para isso. Por quê? Porque pelo princípio da oralidade, tudo acontece em audiências na Justiça do Trabalho. Então, se nós falamos na aula passada que é muito importante pensar em conciliação na Justiça do Trabalho, que é muito melhor conciliar do que ter um processo, que é muito mais fácil, muito melhor você acertar algo certo do que você litigar por algo que você não tem certeza do resultado. Então, da mesma forma que é importante a conciliação na Justiça do Trabalho, eu vou dizer para vocês, é importante a audiência na Justiça do Trabalho, porque tudo acontece de forma oral, de forma falada, de forma informal. Para que eu esteja reclamando na Justiça do Trabalho, eu não preciso necessariamente ter advogado. Então, para que a pessoa possa entender, tem que ser na sala de audiência.
para que o juiz, se vê que o reclamante não está entendendo, olhar para a cara dele e explicar melhor. Tá? Esta que é a ideia da justiça do trabalho, a simplicidade, a informalidade, a oralidade, e por isso a importância das audiências. Né? Por isso, pessoal, a audiência é muito importante. Tá? Por isso, na audiência acontece tudo. Tá? Por isso, é na audiência que o juiz toma o primeiro contato com o processo. Então, estou falando aqui, professor, o que tem a ver indeferimento da petição inicial? Veja, petição inicial é aquela peça, é aquele documento, é aquilo que é redigido pela parte que foi falado no balcão, ou aquilo que o advogado redigiu, direcionou ao juiz, disse quem são as partes, contou a história triste, ou seja, deu a causa de pedir, fática e jurídica, e fez um pedido. Isso é uma petição inicial. Tá? Quando você faz uma petição inicial, na justiça comum, isso vai para um processo, teoricamente esse processo fica à disposição no cartório e o juiz dá uma olhadinha nele. Né? Na Justiça do Trabalho, como o volume de processos era muito grande, e vamos falar assim para vocês outras coisas que a gente tem que ter em mente desde já. Tá? Quando a gente fala Justiça do Trabalho, a gente pensa na Justiça do Trabalho antes da reforma. Tá? Quando a gente fala na reforma, a reforma mudou muito a Justiça do Trabalho. Tá? Trouxe muita coisa diferente para a Justiça do Trabalho e hoje as pessoas têm medo da Justiça do Trabalho. Tá? Então, hoje, se antigamente nós tínhamos uma pauta com 50 processos numa tarde, se ia para o tribunal do TRT em Curitiba e acompanhar a sessão de julgamento de uma turma, você vinha que tinha 600 processos apregoados para aquela tarde. Hoje a situação é diferente. Hoje você vai na Justiça do Trabalho aqui, você vai ver 6 processos na pauta e não 50, não 30, como você tinha antigamente. Então, nós estamos falando com base numa ideia de uma Justiça do Trabalho um pouco pegada, um pouco calçada naquilo que existia um pouquinho antes da reforma. A reforma, efetivamente, ela reviu alguns pilares, as ideias básicas continuam as mesmas, tá? Tudo que a gente fala aqui leva em consideração o que foi feito na reforma, mas o intuito da reforma, sem sombra de dúvida, foi acabar um pouco com a Justiça do Trabalho e eles conseguiram fazer isso. Tá? Então, existe uma tendência bastante grande que a Justiça do Trabalho, de alguns anos, ela realmente deixe de existir, porque com as alterações que foram feitas, ela diminuiu muito de tamanho, muito de processos, tá? O número de processos diminuiu e é possível que esse direito passe a ser discutido dentro de uma outra justiça, como a própria Justiça Estadual. Tá? Então, só mencionando isso. Mas, esquecendo isso, pensando que isso vai voltar a ser o que era antes, que nós não vamos mais tirar direito da população, que uma série de situações vai ser corrigida, e pensando num futuro positivo da Justiça do Trabalho, mesmo que isso seja uma coisa assim, um tanto quanto nefasta e difícil que aconteça, tá? Pelo ideal da Justiça do Trabalho é que eu tenha muitos processos. Tá? Então, sempre quando ela funcionou bem, antes da reforma, quando as pessoas não tinham medo, era marcada audiência de conciliação de 1 em 1 minuto, era marcada audiência de instrução de 10 em 10 minutos aqui em Ponta Grossa. Então, você tinha um volume de trabalho absurdo. Hoje você não tem tanto. Por conta de a Justiça do Trabalho ser calçada por trabalhar com um volume tão grande de processos, a primeiro momento em que o juiz tinha contato com o processo não era como o juiz do civil. Por quê? Porque o juiz do civil, ele tem um gabinete, tem uma estrutura, olha na agenda dele, marca a audiência tem um tempo, antes do juiz entrar na sala de audiência, ele vai estudar o processo, ele vai ver o que pode ser feito, fazer uma expectativa, muitas vezes fazer um esboço de alguma coisa, tá? Estudar uma proposta que ele acha que seja interessante para as partes. Então, o juiz do civil faz isso. Tá? Tem esse contato, tem essa possibilidade. Ele recebe o processo, ele dá um despacho, mandando citar outra parte, fazendo tudo certinho. Então, o juiz faz isso, ele é obrigado a estudar o processo antes da audiência. Muitas vezes ele julga, ele defere coisas antes da audiência, assim como muitas vezes ele acaba com o processo antes de ter a audiência. Na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho, como a gente sempre trabalhou com um volume de processos muito grande, a ideia é que o primeiro momento em que o juiz vai ter contato com o processo é na sala de audiência. Então, chega você, que é o reclamante, na sala, fez o processo. O reclamado fez a defesa. O juiz nunca viu nenhuma das duas coisas.
Tá? Então, esse é um momento. Então, eventualmente, quando tem algum vício, alguma coisa que não tem conserto, que o juiz percebe que está errado, né? Entra o reclamante e o reclamante está reclamando uma coisa que não é dele. Tá? Qual é o momento que o juiz vai fazer o indeferimento da petição inicial? Quando é possível, o juiz recebe o processo, estuda e olha assim, isso aqui está errado, não dá para aceitar esse processo. Indefiro, não aceito essa petição inicial. Quando nós estamos dentro da Justiça do Trabalho, o momento em que o juiz vai poder fazer o indeferimento da petição inicial é na sala de audiência, na frente das partes. Então, as partes entram, o juiz está dando uma olhada na petição inicial. É raro, pessoal, mas às vezes ele vê alguma coisa assim, não, mas isso aqui não está certo, não está legal. Então, pode indeferir, acabar com o processo naquele momento? Pode. Puxa, mas não é constrangedor fazer isso na frente das duas partes? Mas pelo volume de trabalho pelo qual a Justiça do Trabalho estava acostumada a trabalhar, era só assim que a coisa poderia acontecer. Tranquilo? Então, indeferimento da petição inicial, na Justiça do Trabalho, acontece dentro da sala de audiência. Por quê? Porque é estranho? Muito estranho, mas é o primeiro momento que o juiz vai olhar o processo. Nos outros ramos do direito, o juiz passa um tempão analisando o processo, vendo, estuda o processo antes de ir para a audiência, para tentar saber o que as partes falaram, qual foi a argumentação. Então, é uma coisa assim muito mais produtiva. Na Justiça do Trabalho, como a gente tinha muito processo, e os processos eram bastante semelhantes, o juiz fazia essa primeira análise, dar uma olhada na petição inicial, já em sala de audiência. Né? Veja, aqui nós temos aí súmula do Tribunal Superior do Trabalho falando exatamente isso. Tá? A petição inicial tem que ter documento básico? Tem que ter documento básico. E o que o juiz faz? O juiz dá uma olhada nisso. Viu na sala de audiência? Viu na sala de audiência. Olha, faltou aqui você juntar uma procuração específica. Olha, é um menor, tinha que ter uma procuração feita pelo instrumento público. Corrija isso, eu dou um prazo de 15 dias. Senão, não há extingue o processo. Então, é isso que pode ser feito? É assim que funciona? Assim. Então, isso acontece aonde? Acontece na audiência. É o normal? Não. Estamos contando disso só para vocês saberem que a audiência do trabalho ela é bem diferente, até por conta disso. Quando que vai indeferir a petição, pessoal? Quando que o juiz vai fazer isso? Né? Primeira coisa no processo do trabalho, olha para todo mundo e antes de olhar na petição, o que ele faz? Tenta conciliar. E aí, pessoal, conversaram? O que vocês acham? Quanto que vocês querem? Qual é o pedido? O que vocês querem fazer? Primeira coisa que o juiz faz é tentar conciliar. Por isso que nós falamos lá na primeira aula da importância da conciliação no processo do trabalho. Não deu certo, pessoal, não deu para conciliar, o que o juiz vai fazer? Vai pegar e vai dar uma primeira olhada na petição inicial. Se existir algum problema na petição inicial, o juiz vai deferir a petição inicial, o processo acabou ali. Tá? Quando que o juiz vai indeferir a petição inicial? Isso, dentro da sala de audiência. Entraram as partes, tentaram fazer acordo, não deu, o juiz vai olhar para a petição inicial e vai ver isso. Quais são as situações que levam ao indeferimento da petição inicial? Primeiro, conceito técnico, pessoal. Quando vocês estiverem estudando petição inicial lá no processo civil, quando nós estivermos falando da petição inicial aqui, como é que faz ela, pessoal, eu vou trazer esse conceito para vocês. Mas dá para vocês tratarem aqui já, que é um termo bem simples. Petição inicial inepta. Tá? Quando você quer xingar um advogado, você olha para ele e diz assim, sua petição é inepta. Por quê? Porque você está dizendo para ele assim, que você é um advogado que faz uma petição que não serve para aquilo que está sendo feito. Tá? Você fez uma petição para entrar com um processo que não preenche os requisitos, é inepta, não é apta. Tá? Então, quando que a petição inicial é inepta? Quando não tem pedido, quando o pedido não decorre logicamente das funções feitas, ou quando tem pedido incompatível entre si, ou quando faz pedido genérico sem ser autorizado. Tá? São regras do processo civil que vocês estudam lá em processo civil. Não vou judiar de vocês para saberem disso, mas tem que ter pedido. Não tem como eu entrar com uma petição inicial e não pedir nada. Então, se não tiver o pedido, defere. Está pedindo alguma coisa? Tem que explicar o porquê que está pedindo. Então, se não explicou o porquê que está pedindo, petição inicial é inepta. Falta o que você lê e não entende, você lê o troço, não é logicamente o que está lá no final, ela não é concludente, ela é inepta. Tá? Então, são coisas bastante simples que estão na lei, que eu não vou encher o saco de vocês agora, porque a gente usa lá na frente. Mas o que o juiz faz? O juiz
tenta conciliar, não deu certo, vou olhar a petição inicial. Se não é um caso de indeferir, acabar com o processo aqui. Primeiro motivo, petição inepta. Quando a petição está mal feita, quando a petição não tem pedido, quando a petição não explica o que está sendo pedido, quando o pedido é incompatível, quando o pedido é genérico, não podia ser. Nessas situações, a petição é inepta. O que mais, pessoal? Quando a parte é manifestamente ilegítima. Imagine eu estou indo fazer uma reclamação para pedir direitos do meu filho. Posso? Não. Se meu filho é menor, eu posso representar ele, mas ele vai ser meu filho representado por mim. Mas eu posso ir pedir o nome dele? Não posso. Muito comum, pessoal. Assim, por exemplo, a vida de quem atua em núcleos de prática jurídica, né, atender aquela senhorinha que veio com a moça. A moça teve um filho, é uma mãe solteira, jovem, né, tem um filho novo, e a mãe dela é o leão, né, aquela pessoa que paga as contas, que tem... Daí, quando vem para ser atendido, quem manda, quem pede, quem fala tudo é a mãe. A mãe que tem direito, a avó, no caso, não. Quem tem direito é a criança, que deve ser representada pela mãe, que é a moça que está ali numa situação de fragilidade, muitas vezes. Tá? Então, quem tem legitimidade é a criança, representada pela mãe. A avó não tem legitimidade nenhuma. Quantas vezes a gente tem, assim, ação de divórcio, que vem a avó junto lá, a avó quer entrar, viu? A senhora para fora da sala de audiência. Não, a senhora não tem interesse, a senhora não é casada com ninguém aqui. Né? Então, a senhora não tem interesse de vir dar palpite numa audiência de divórcio. Assim como nós vamos dizer num processo trabalhista. A pessoa, para formular pedidos contra uma outra pessoa, tem que ter legitimidade, tem que demonstrar por que está formulando pedido contra alguém. Então, segundo caso que vai justificar que aquela petição inicial acabe, que o juiz abra a audiência, olhe para ela e não, tá. Quando não demonstra qual é o interesse, né? Eu pedi alguma coisa. Qual é a vantagem, Maria Léa? Né? Sempre que eu for pedir alguma coisa em juízo, eu tenho que justificar qual é o interesse processual naquele pedido formulado. Sempre. Não existe forma diferente de fazer isso. Se eu não conseguir justificar qual é a vantagem que eu vou ter com aquilo, não faz sentido eu movimentar o processo. Tá? Para demonstrar a questão do interesse, pessoal, tem uma historinha que se conta aqui no RPG, da antiguidade, professores bem antigos, vamos dizer aí, o curso da UPG é de 1941, né, pessoal? Vamos imaginar que esses caras viveram na década de 60. E o que eles faziam? Eram dois professores que estudavam, faziam uma série de coisas, e em determinado momento eles tinham dúvidas jurídicas sobre determinadas situações. Tá? Então, estão com dúvidas jurídicas sobre determinada situação, eles ficavam brigando e tal. E o que é que eles faziam, pessoal? Eles pegavam e eles inventavam partes, pessoal. Então, eu inventava uma parte e outro professor que estava brigando comigo, que também era advogado, ele inventava outra parte e nós simulávamos na justiça, que nós dois éramos advogados, para ver quem ganhava, a teoria dele ou a teoria minha. Quando chegava lá no final, o juiz julgava, beleza, encerrou, cada um guardava suas coisas, parabéns, você ganhou, beleza. Existia interesse processual? Não, pessoal. O judiciário não tem para tirar dúvida nem ninguém. Isso que eles faziam era uma barbaridade, os caras faziam. Tá? Não pode acontecer isso, não tem interesse. Você tem que justificar qual a vantagem, qual o bem jurídico tutelado você vai receber por meio daquele processo judicial. Se você não conseguir justificar isso, não tem interesse. Logo, petição inicial que não demonstra o interesse processual não deve estar presente. Tá? Tudo isso pode fazer. Se não está presente, o que o juiz faz? Conserta. Se não consertou, acaba com o processo. Mas isso acontece quando, pessoal? Em sala de audiência. Tá? Questão bem processual, por que a gente fala agora? Porque é o que acontece na hora que abre a audiência. Se eu não falo isso para vocês, eu vou falar para vocês assim. Pessoal, se vocês tiverem tempo, já digo desde já, e vocês vão pelo fórum, vão pela Justiça do Trabalho, isso em tempos não de pandemia, né, pessoal? Vai esperar alguma coisa? Espera dentro do lado, dentro da sala de audiência. Por quê? Porque é público. Lá você vê o advogado trabalhar, a juíza trabalhar, você vê a discussão, vê as partes falando, vê coisa engraçada pra cacete, gente. Você se diverte com vendo a audiência e você entende o desenrolar da coisa, tá? Então, para que você consiga fazer isso e entender o que está acontecendo,
você tem que saber que a primeira coisa que o juiz faz é tentar conciliar. A segunda coisa que ele faz, vai verificar se a petição inicial está certa ou não está certa. Às vezes ele abre a audiência e já, não, eu dou um prazo aqui para fazer tal coisa, vão todo mundo embora. Por quê? O que aconteceu? Tinha um problema para o juiz não indeferir a petição inicial e mandou consertar. Então, coisas simples que vocês têm que saber para que possam entender. Tá? Eventualmente, pessoal, além disso, o juiz pode olhar, assim, né, em alguns casos, e olhar, esse pedido que está aqui, né, abriu audiência, tentou fazer acordo, ele olha para a petição inicial e vê, nossa, esse caso que está aqui tem uma súmula lá do STF ou do TST julgando esse negócio. Ou tem recurso repetitivo, tem demanda repetitiva, tem súmula aqui no Tribunal Regional do Trabalho dizendo como que esse negócio é julgado. E o cara está pedindo diferente. Lógico que a ação vai ser julgada improcedente. Então, quando o juiz olha para o processo, tentou fazer acordo, não deu, tá, preenche todos os requisitos, mas ele olha para a matéria e vê, já tem um monte de decisão sobre isso que julgou improcedente, o que o juiz faz? Julga liminarmente improcedente. Pode fazer isso? Pode. Isso é uma coisa que veio no Código de Processo Civil de 2015 e que foi incorporado, né, ao processo do trabalho. Tá? Temos aí uma instrução normativa número 36 do TST, que é de 2016, ou seja, na iminência da entrada em vigor do Código Civil de 2015, que diz que pode sim julgar liminalmente improcedente quando contrariar súmula, quando contrariar recurso repetitivo, demanda ou súmula local. Tá ok? Só para a gente saber coisas que podem acontecer no início de uma sala de uma audiência. Para coisas bastante simples, né? Então, chegou lá nisso. Por que eu estou falando isso? Pode ser meio complicado para vocês, mas para a gente entender tudo que pode acontecer numa audiência. Não aconteceu nada disso. Daí a gente tem lá, abriu a audiência. Pessoal, o que é audiência? Audiência é um termo que vem do latim, que vem de audientia, né? Audientia, ou seja, escutar. Né? A ideia de você falar audiência, e se nós pensarmos até dentro do própria língua portuguesa, a audiência é quem está ouvindo, né, pessoal? Quem está escutando aquele negócio. E quando nós fazemos uma audiência, é justamente para isso, é justamente para que o magistrado tenha contato com as partes e com as provas que vão ser produzidas, para que ele consiga formar o seu convencimento, para que ele entenda o problema e consiga julgar de uma forma ou de outra. Então, audiência é isso, pessoal. A audiência vem, inclusive, da expressão latina, que é audiência, que é escutar. Tá? Para isso que serve a audiência, para isso que a gente designa a audiência. Existe audiência com diversos fins específicos, tá? Mas sempre para quê? Para que o juiz consiga entrar em contato com as partes. Então, é para isso que funciona. Princípios, pessoal. Na Justiça do Trabalho, ela é diferente do processo civil. Por quê? Porque aqui eu concentro os atos do processo. Tudo no processo é feito em audiência. Tá? Teoricamente, os atos da Justiça do Trabalho no primeiro grau de jurisdição são feitos em audiência. Então, princípio da audiência trabalhista, primeiro, concentração dos atos processuais. Tudo acontece em audiência. Via de regra, a parte apresenta a defesa em audiência. Professor, mas hoje o processo é eletrônico, tá? Pode ser diferente, e ninguém mais leva em audiência, pessoal. Tá? Mas a ideia é que isso deveria ser feito em audiência. Por quê? Antigamente, pessoal, quando o processo era no papel, a gente ia para a audiência de conciliação, não deu acordo, eu pegava e entregava a minha defesa para o escrivão autuava e juntava no processo. Era assim que acontecia. Hoje eu vou para a audiência, não deu acordo, eu tenho a obrigação de juntar neste ato a minha defesa. Normalmente eu já saí do escritório, eu já juntei a defesa do processo, ok? Mas a ideia do princípio da concentração, a ideia do princípio da oralidade, da simplicidade, da informalidade, e principalmente por conta do fato de que pode ser que uma das partes esteja desacompanhada de advogado e elas não vão entender se tiver um monte de papel juntado no processo, muito pior ainda se for um processo eletrônico, por isso que a ideia é que vai acontecer em audiência. Por quê? Porque se uma das partes não compreender, o magistrado está ali para orientar e esclarecer.
Tudo bem? Então, concentra todos os atos da instrução probatória, todos os atos que acontecem no processo, teoricamente, vão acontecer em audiência. Segundo, o princípio da oralidade. Na Justiça do Trabalho, tudo é oral. Tá? Se vocês lerem um termo de audiência de trabalho, você vai ver lá que consta do termo que foi lida a inicial e que foi lida a contestação. Foi lida com escambau. Nunca é lido, pessoal. Mas por conta de princípios e daquilo que está na lei, é obrigatório que seja lido. Ninguém tem paciência de ficar ouvindo alguém ler uma petição inteira em uma audiência. Isso demoraria muito tempo. E a audiência se desenvolve em minutos. No entanto, os direitos e a ciência do dever ser. Como deveria ser? Deveria ser lido em sala de audiência. Tudo bem? Por quê? Por conta do princípio da oralidade. Princípio da imediatidade, ou seja, daquela relação direta do magistrado para com as partes, da coisa se resolver de uma forma mais imediata possível, tá? Então, esses princípios, estas ideias de simplicidade, de agilidade, trazem, assim, uma certa desenvoltura para o processo, e por este motivo a audiência se pauta por estas ideias fundamentais: concentração de atos, oralidade e imediatidade, ou seja, desenvolver-se rapidamente, de forma oral, e concentrando todos os atos que ocorrem dentro do processo do trabalho. Pessoal, falem comigo, qualquer coisa, acenem, levantem a mão, chorem. Eu só não consegui dar ok no chat, eu não sei porquê, eu vou tentar estudar isso aí depois, ok? Vejam, é importante que exista diferença entre audiência e sessão. Normalmente, quando a gente fala em audiência, a gente está falando em primeiro grau de jurisdição. Então, tem o magistrado e tem as partes. Tá? Isso vai ser uma audiência. A audiência, dependendo da, digamos assim, o objetivo que ela tenha, vai ter mais algumas pessoas ou menos pessoas. Quando a gente fala em sessão, normalmente a gente está falando em sessão de julgamento. Sessão de julgamento é aquilo que acontece lá no tribunal. Tá? No tribunal, você vai ter alguns desembargadores, tá? Vamos dizer, uma turma que tem 20 desembargadores. Se reúnem toda segunda-feira à tarde. Daí, elas vão julgar o recurso do EDI, que veio de Ponta Grossa. Para fazer aquele julgamento, dos 20, são escolhidos 3. Daqueles 3 vão fazer parte da sessão de julgamento. Dessa sessão de julgamento, eles vão discutir entre eles, os desembargadores, para ver como que deve ser julgado o meu processo. Lá na frente, eu explico com detalhes como que funciona esse negócio. Tá? Mas sessão é sessão de julgamento normalmente no tribunal, em órgãos colegiados, e audiência é aquilo que acontece no primeiro grau de jurisdição. Normalmente assim? Sim. Vamos tomar um exemplo aí, pessoal. Quando a gente teve o problema, por exemplo, da Lava Jato, tá? O problema da Lava Jato, por que foi o caos? E por que os caras falaram que era um tribunal de exceção? Porque os tribunais superiores, pessoal, o STF principalmente, não foi pensado como um órgão que teria que fazer audiência, que ouvir testemunha, tá? Esse é o tipo de coisa que se faz na vara de primeiro grau, onde o juiz está preparado, onde tem um escrivão, onde ele senta ali, um olha na cara do outro, é o juiz que está administrando e a coisa flui naturalmente. Tá? Quando nós criamos uma regra dizendo que o processo contra o presidente da República vai tramitar no STF, nós nunca imaginávamos que o presidente ia praticar um crime, que nós tínhamos que ter que começar um processo contra ele lá no STF. Putz, o processo contra o presidente tem que ser tudo aqui. Então quer dizer que daí nós vamos ter que fazer audiência aqui para ouvir testemunha? Sim. Por isso que foi tão complicado. Porque o tribunal não está aparelhado para isso. Normalmente, quando tem que fazer isso, o que os caras fazem? Manda uma carta de ordem, manda o juiz de primeiro grau do outro lado da rua fazer e devolve para eles quando tiver feito. Dava para fazer isso com o presidente? Não dava. Não dava, ia dar zebra. Então, por isso que foi aquele caos do julgamento, por isso que é aquela confusão nesses processos de fórum privilegiado, porque a audiência é para acontecer no juízo de primeiro grau, e a sessão do julgamento no segundo. Por quê? Porque o segundo grau do julgamento não está nem preparado para fazer o que uma audiência faz. Tudo bem? Só diferenciando. Aspectos gerais, pessoal. Como que normalmente se desenvolve a audiência? O que nós temos de mais importante? Primeiro, gravação. Hoje é gravado? Hoje é gravado.
Hoje a gente está fazendo audiência online, a coisa está se resolvendo com uma facilidade bastante grande. Agora, sempre foi assim? Não, não foi assim sempre, pessoal. Antigamente a gente tinha aquela situação de digitar toda a audiência, né? Então era falado, então tínhamos, inclusive, assim, regras específicas de como que faz isso, né? Então a parte fazia a pergunta, né? E ainda é assim, e o juiz defere a pergunta, a testemunha responde, e assim, então tudo era anotado. Hoje não se anota mais, hoje se grava. Uma questão assim, é mais fácil? Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque antigamente, pessoal, quando o negócio era inteiro escrito, a audiência era um pouquinho mais morosa, sim, era um pouquinho mais morosa. Mas quando você precisava ver o que estava feito, você pegava o cadernão lá, olhava, via a audiência, via tudo que aconteceu. Se você quiser fazer referência àquilo, você pegava na tua petição, de acordo com o que está nas folhas tais, parágrafo tal, fulano disse tal coisa. O juiz ia lá, olhava, conferia, tá certo. Hoje, pessoal, nós temos gravação. Como é que funciona isso, pessoal? Gravação. Gravação, você tem que dizer assim, fulano falou isso nos minutos tais, no vídeo tal, do não sei aonde. É um caos, é um tal de você ficar indo e voltando para frente em vídeos, é bem complicado. Então, para operacionalizar, é muito mais difícil. Outra coisa, pessoal, que eu vou dizer para vocês, que é pior o fato das gravações, é que não existe, né, no YouTube justo. Né? Hoje você quer ver um vídeo no YouTube, você procura lá, acha, tem 1 milhão de coisas. Agora, você quer ver um vídeo relacionado a uma audiência? Não é bem assim. Só existem lugares onde já está disponível no próprio site da internet, né? Em alguns lugares não está, e é bem complicado. Mesmo onde já está disponível, tem um monte de restrições, o processo é lento, não é a mesma coisa, é pesadíssimo, né? Então, não funciona assim, da forma... O leigo pode olhar, gravado é muito mais fácil. Não é, não. A audiência faz mais fácil, mas depois para manusear isso é muito difícil. Outra coisa que é bastante comum nas audiências, via de regra, a audiência é pública. Tem situação que não é? Tem, pessoal. Eventualmente, se eu tenho interesse de menor, se eu tenho um segredo industrial, se eu tenho uma questão de família, se eu tenho qualquer situação que eu consiga justificar, olha, isso aqui para mim é vexatório, eu não quero que seja exposto. Eu posso pedir, se o juiz convencer, ele vai decretar segredo de justiça. Tá? Então, existe a possibilidade de segredo de justiça? Existe. Existem as ações que normalmente são segredo de justiça, que são aquelas que envolvem menor, aquelas que correm na vara de família. Tá? Essas normalmente são segredos de justiça. E existem aquelas outras onde você, por algum motivo, se justifica que você quer a determinação do segredo de justiça. Na justiça do trabalho também? Sim, eventualmente na justiça do trabalho também. Imagine que você vai discutir uma propriedade industrial que um funcionário teu divulgou. E você vai discutir isso dentro do processo, você não quer que o processo seja público. Pode fazer assim? Pode, perfeitamente. A única coisa que a gente tem que lembrar, né, que a regra de um processo, quando a regra é aquele segredo de justiça, funciona. Por quê? Eu quero ver o processo chega na vara de família. O cara olha para você, pode ser o estagiário, pode ser o cartorário. Quem é você? Você tem procuração dos autos? Você é parte? Você tem? Beleza. Você não tem? O cara não te mostra. Pronto. Se você vai numa vara do trabalho, se você vai numa vara civil, você quer ver um processo. Puxa vida. Os caras não lembram se é segredo de justiça ou não é segredo de justiça. Tá? Hoje, no processo eletrônico, é um pouquinho mais fácil de organizar isso, né? Porque se for determinado segredo de justiça, o cara não vai ter acesso por meio do site, né? Mas quando era no papel, era engraçado, pessoal. Quando o juiz determinava o segredo de justiça de um processo que normalmente não era, por quê? Porque o cartório, para lembrar disso, eles tinham que pegar o processo e tacar uma fita vermelha em volta dele, assim dizer, segredo de justiça. Sabe quando você tem que pôr uma cereja em cima do bolo para ficar mais bonito? É o que era feito nos processos que corriam no papel nessa época. Daí o que acontecia? Todo mundo via aquele processo, segredo de justiça. Por que será que segredo de justiça? Os caras iam lá folhear o processo para ver o que acontecia. Então, acabava tendo um efeito contrário do que deveria. Tá? Mas a regra é que a audiência é pública, assim como o processo é público, ou seja, qualquer pessoa pode assistir. Né? Se você está num fórum, pessoal, não tem o que fazer, procura a sala de audiência, senta no cantinho, vai assistir as audiências. É uma forma de aprender muita coisa. Fiz isso durante muito tempo, ainda faço hoje. Quando eu vou para um fórum, vou esperar alguma coisa,
e eu não estou com um cliente para me atucanar, eu vou lá, sento no cantinho da sala de audiência e fico assistindo o que está acontecendo. Acontecem coisas fantásticas, tá? Quando que vai ser determinado o segredo de justiça nos processos? Quando o interesse público ou social exija que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, inclusive complemento da questão arbitral, estipulada na arbitragem comprovada em juízo. Tá? A questão arbitral é uma forma alternativa de solução de conflitos, que tem por característica e vantagens, ela pode ser sigilosa. Ok? Tranquilo, pessoal? Estão me acompanhando? Que mais, pessoal? Procedimentos e regras da audiência do trabalho. Como que normalmente acontece a audiência do trabalho, pessoal? Primeiro, está no 841 da CLT, que eu nunca posso ter uma... Diga. Só uma dúvida. Segredo de justiça, só o juiz que pode decretar? Veja, existem processos que tem por... Ó, aqui, ó. Ó, aqui são processos que têm segredo de justiça. Existem lugares que trabalham normalmente com regras segredo de justiça, daí não precisa o juiz decretar. É o caso da vara de família, é o caso da vara de infância e juventude, tá? São lugares onde normalmente os processos têm segredo de justiça. Daí não precisa o juiz decretar, sempre tem, tranquilo? Agora, quando é outro processo, daí você tem que pedir. Por exemplo, tinha um processo criminal. O processo criminal tinha uma escuta, dentro da escuta tinha um monte de PM. Tá? Então, isso era um bafafá enorme. Né? O que foi determinado nesse processo? Segredo de justiça. Por quê? Porque os investigados não podiam ter acesso àquilo. Quem que determina isso? O juiz. Por quê? Nesse caso, tinha um interesse público nessa situação. Tranquilo? Então, quando é regra, não precisa. Quando não tem regra, é feito a pedido das partes, por determinação, tem que o juiz determinar. Tranquilo? Não é uma opção da parte, a parte pode pedir para o magistrado. Tudo bem? Obrigada. Procedimentos e regras da Justiça do Trabalho. Primeiro, nunca, pessoal, eu posso ter uma audiência com menos de 5 dias de notificação. Ou seja, eu vou ser notificado hoje, a audiência tem que acontecer e eu tenho que ter mais de 5 dias para me preparar para essa audiência. Tudo bem? Sempre. Se a outra parte for ente federado, autarquia, fundação, alguma outra coisa assim, tá? 20 dias. O poder público sobe de 5 para 20. E se for o Ministério Público, sobe para 10 dias. Por quê, pessoal? Hoje é tranquilo, hoje a justiça tem tempo, mas antigamente, pessoal, antes da reforma, nós tínhamos pautas com um número absurdo de audiências, então fazia essa coisa muito rápido. Tá? E às vezes você é citado numa audiência e você tem que fazer a sua defesa para levar nessa audiência com 3 dias, não dá tempo do cara juntar documento. Né? Imagine, tem que ir lá no contador, tirar do arquivo, trazer para cá, o advogado analisar a documentação, escolher o que vai usar, fazer a petição, escanear tudo, juntar no processo, dá um trabalho, muitas vezes, considerável. Tá, pessoal? Por isso, pelo menos 5 dias entre a notificação e a realização da audiência, para que as partes possam se preparar. Tudo bem? Mesmo hoje, com o processo digital, a documentação do departamento pessoal, de vínculos trabalhistas, não são todas digitais, não são fáceis de serem juntadas. Muitas vezes está arquivado por data, misturado todos os funcionários. Então, às vezes demora bastante, dá bastante trabalho juntar esse tipo de coisa. Por isso que tem que ter esse cuidado mínimo. Vamos dizer, 5 dias para isso é pouco. Tá? Horário, local, horário e duração. Tá? Sempre vai ser na sede do juízo. Né? Tem que avisar com 24 horas de antecedência que todo mundo que aquilo vai acontecer, tem que ser designado tal, tem que ser intimado à parte, tem que ser marcado, colocado em pauta lá, para que todo mundo que está ali, que funciona no juízo, para que o cartório se organize, para que as pessoas saibam que aquilo aconteça. Tá? Então, na sede do juízo, e avisado o funcionamento ali, pelo menos com 24 horas de antecedência. O cartório não pode fazer a pauta, guardar a pauta lá e não pôr no edital, tem que pôr em edital para que outros interessados saibam com pelo menos 24 horas de antecedência. As partes com pelo menos 5 dias de antecedência. Beleza?
Horário, das 8 às 18. Prorrogáveis? Sim. Já comecei a audiência, pessoal, às 4 horas da tarde. E saí às 11 horas da noite, tô fora. Ah, por quê? Porque deu um rolo, foi uma audiência, daí o juiz saiu, cancelou não sei o quê, faz isso, vê outro. Então, já fiz várias vezes audiências que deram 6 horas, 8 horas de audiência, coisa que você não esperava que ia demorar tudo isso. Começou, vai até acabar. O que não vai acontecer, pessoal, é uma audiência enrolou, terminou às 7 horas da noite, vamos começar outra às 7? Não, isso não vai acontecer mais. Tá? Essa vai ser remarcada para outra data. Tá? Mas eu comecei uma audiência, eu vou acabar ela. Pode o juiz desmembrar? Pode desmembrar também. Mas a regra é que se começou, tem que esperar, e daí não tem um tempo limite. Já ficamos até de madrugada em algumas situações bem peculiares. Né? Madrugada não seria o caso de reclamatórios trabalhistas. Tá? Normalmente, duração 5 horas, exceto matéria urgente. Gente, às vezes, para acabar com o negócio, a gente vai bem mais de 5 horas, tá? E uma audiência leva a isso. Agora, imagine como que era no passado, pessoal, as pautas. Audiências de conciliação de 1 em 1 minuto, marcava 20. Tá? E audiências de instrução de 5 em 5 minutos, marcava 10. Gente, se a terceira audiência do dia deu uma conversa boa para fazer acordo, as partes ficaram 40 minutos conversando para fazer acordo, atrasou tudo, tudo. E daí isso vira uma bola de neve. Então, era muito comum na Justiça do Trabalho você não ficar 5 horas numa audiência, mas você ficar 5, 6 horas esperando a tua audiência acontecer. Tá? Veja essa regra que eu falei para vocês, depois das 18 horas, teoricamente, não começa mais audiência. Quantas vezes o pessoal de ter uma audiência designada para as 3h30 da tarde, dá um rolo desse, você está lá, 7 horas da noite, o juiz, olha, viu, vamos marcar a audiência, vamos marcar outra. Mas eu fiquei 3 horas esperando. Beleza, não vamos fazer hoje, vamos fazer outro dia. Então, isso acontecia com bastante frequência. Tá? Mas são regras simples que a gente tem com relação às audiências e ao funcionamento prático da Justiça do Trabalho. Tá? Atraso, pessoal. Putz, chegou atrasado, tem 15 minutos de respeito? Tem 5 minutos de respeito? Não, pessoal. Orientação jurisprudencial 245 da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Tá, orientação jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais da Justiça do Trabalho. Revelia, atraso, audiência. Não existe previsão legal para tolerância para atraso. Atrasou, atrasou. Se o juiz tiver de boa fé, ele te espera. Se ele não tiver, azar o teu. O normal é que a audiência do trabalho comece já atrasada. Mas dá para você contar com isso? Não dá. Não dá, é um problema. E você, não existe justificativa. Mas são 5 minutos. 5 minutos não justifica. Já presenciei vários advogados entrar na sala de audiência 5, 3, 4 minutos e ficar louco porque o juiz decretou a revelia. Já presenciei, já estive em audiência, onde eu entro na sala de audiências, o outro advogado que eu tinha visto no corredor é apregoado às partes. Apregoar é chamar as partes no corredor. Chama uma, 2 vezes, entro eu, não entra outra parte. O juiz decreta revelia. Eu olho para o juiz e falo, mas doutor, eu vi o advogado, ele está andando no corredor. O cara não ouviu ser chamado. O juiz decreta revelia. Pode se decretar? Pode, porque o cara tinha que estar ali naquele horário. Ok? Mas a audiência está atrasada. Não quer dizer. Azar o seu, é assim que funciona. Ok? Audiência una e em segmento. Audiência una, pessoal, é aquela regra geral. Normalmente, na justiça, se prevê da seguinte forma. O que é audiência una? Onde tudo acontece de uma vez só. Tá? Marca a audiência para, primeiro, tentar fazer acordo. Se não deu acordo, vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas e o juiz vai proferir a sentença. A lei previa que seria tudo desse jeito. Por quê? Porque quando foi criado o CLT não tinha tanto processo. Não tinha esse problema das pautas enormes, então fazia desse jeito. Não dá para fazer, pessoal, o que você faz? Você vai dividir a audiência, vai desmembrar. Normalmente, divide-se em audiência inicial ou de conciliação, ou seja, tal dia vocês vêm aqui só para tentar fazer acordo. É assim que está a ideia da lei? Não. A ideia da lei é marcar uma audiência para resolver tudo de uma vez só. Tá? Mas nós vamos fazer assim. Primeiro nós marcamos uma audiência de conciliação. E cada vara é de um jeito.
tem cidade em que a primeira vara funciona de um jeito e a segunda vara funciona de outro. Tá? Curitiba, se não me engano, tem umas 23 varas do trabalho. Tem vara que funciona de todo jeito, né, naquele prédio. Tá? Cada uma funciona de um jeito. Então, tem que fazer o quê? Verificar como é que vai ser, como é que isso foi intimado. Se foi intimado para uma audiência única ou para uma audiência de conciliação. Tá? Então, a audiência de conciliação com a audiência inicial, o juiz só chama as partes para tentar conversar. Não deu certo, entrega a defesa. Ele marca um dia para ouvir as partes ouvir as testemunhas, tal, que é a instrução processual. Então, é normal dividir a audiência inicial ou conciliação e audiência de instrução. Audiência de instrução é onde você instrui o processo. O que é instruir o processo? Instruir o processo é colocar provas no processo. Tá? Prova é o quê? É o que o juiz usa para fundamentar a sua decisão. Então, eu vou lá e faço um pedido. O juiz acha que você está certo. Para o juiz julgar a meu favor, o que ele precisa? Ele precisa de uma prova. Eu acho que você está certo porque isso aqui prova que você está certo. Então, prova é o quê? É a ferramenta do juiz para ele fundamentar o seu julgado. Como é que a gente chama a ferramenta? De instrumento. Então, prova é um instrumento que o juiz tem para fundamentar a sua decisão. Quando nós falamos da fase de instrução processual, é a fase na qual eu produzo prova, na fase na qual eu dou instrumentos para que o magistrado possa proferir a sua decisão. A audiência de instrução é a mesma coisa, é a audiência onde eu vou produzir prova. Para quê? Para gerar convencimento do juiz e dar ferramenta, dar instrumento para que ele consiga fundamentar a sua decisão. Então, nós podemos normalmente dividir, é comum que as varas dividam audiência inicial e audiência de instrução. Tá? Qual é a regra? Não tem regra. Cada juiz faz do seu jeito. Tá? Então, tem vara que faz de um jeito e tem vara que faz de outro. Tem, às vezes, a primeira vara de ponta grossa faz de um jeito e a terceira faz de outro. Tá? Então, não tem, assim, uma regra específica para isso. Vamos ter ainda, pessoal, a audiência de julgamento. A audiência de julgamento é uma fraude, vou dizer para vocês. Por quê? Porque lembra quando a gente falou do princípio da oralidade lá? Tudo que acontece no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho acontece em audiência. O primeiro contato que o juiz tem com o processo é em audiência, e, teoricamente, o último, que é a aprovação da sentença, acontece em audiência também. Por quê? Princípio da oralidade. Tá? Princípio da imediatidade. É imediato em relação ao juiz e às partes. Tá? Mas era assim se fosse tudo numa audiência una, ou tenta acordo, produz prova e dá a decisão ali. A audiência una sai tudo de uma vez só. Mas, na prática, a maioria das varas divide. Vamos fazer acordo um dia, vamos ouvir as provas num outro, e daí o juiz vai fazer a sentença. O juiz faz a sentença em audiência, ele marca uma data para a sentença. Ele vai sentar e fazer sentença naquela hora? Não, gente. Ele vai fazer sentença no gabinete dele, o estagiário dele vai fazer. Chega a hora da audiência de julgamento, simplesmente entende-se que o juiz vai ler naquela audiência a sentença que ele proferiu. Vai ler na prática? Não. Vai sair alguém do gabinete dele com a sentença, vai colocar no edital ali da vara. É isso que acontece. Tranquilo? Então, para isso que serve a audiência de julgamento, para fechar o princípio da oralidade e para dar uma data de que o juiz prolate a sentença. Outra curiosidade, o juiz é obrigado a dar audiência nessa data? Não. Tá? Por quê? Porque o próximo juiz é impróprio, não tem consequência. Ele, eu acho que tal dia, daqui dia 20 do mês que vem, vai ser audiência de instrução e julgamento, vou prolatar a sentença nesse dia. Ou seja, vou colocar no edital a sentença nesse dia. Tá? Não deu tempo, despachozinho simples, remarca para daqui 1 mês, para daqui 3 meses, não tem problema nenhum, não tem consequência. Tá? É apenas que tem que acontecer isso em uma audiência de julgamento. Tranquilo? Procedimento. Primeiro, tenta conciliar. Toda audiência, seja lá qual for, a primeira coisa que o juiz vai fazer é tentar conciliar. Não deu para conciliar? Vai ouvir as partes. Primeiro ouve o autor, depois ouve o réu. Depois, vai ouvir testemunha. Tem gente que viu o que aconteceu, tal, vai ouvir as testemunhas, depois peritos e auxiliares técnicos. Vamos ver bem o que é isso, depois vocês entendem bem. Sempre nessa ordem. Primeiro, perito, depois autor, depois o réu. Sempre desse jeito. Por quê? Porque o perito é imparcial. Ele é uma prova que vem ligada ao juízo. Tá? É aquele que tem conhecimento técnico sobre a matéria.
E é muito difícil ser ouvido perito em audiência, tá? Mas se for, ele é a primeira pessoa a ser ouvido. Depois vou abrir o autor. Por quê? Porque é ele que fez o pedido, ele que tem que contar. E o réu é ele que vai justificar o que o autor pediu. Da mesma forma, testemunhas. Primeiro, depois do réu, primeiro testemunhas do autor, depois testemunhas do réu. Tá? Assim que se desenvolve a audiência. A ausência da parte, pessoal, tá? O artigo 844 deixa bem claro, quando o autor não vai, o processo é arquivado. Quando o réu não vai, ocorre a revelia. O que é a revelia? Confissão contra a matéria de fato. Vamos falar bem com relação a isso lá na frente, mas arquivamento, se não vai o autor, ou seja, arquiva o processo, não dá nada. Se ele quiser, ele entra de novo, sem problemas. Tem um limite de 3 vezes para fazer isso. Tá? E os reclamados, as empresas ficam loucas, pessoal. Tá? Eu já tive processo, para vocês terem uma ideia, que o processo correndo na vara de Aparecida. Eu tenho vários processos lá por conta do pessoal que trabalha no Nova Dutra, na estrada. Tá? O que acontecia? O cara ia lá, fazia uma reclamatória trabalhista que corria na vara de Aparecida. Né? A gente ia eu fui até lá algumas vezes, aconteceu algumas vezes, o reclamante não ia. O processo era arquivado. Na semana que vem, o cara entrava com o processo de novo, era marcado outra audiência. Meu cliente ficava louco, porque a gente saía daqui, ia até lá e o cara não ia na audiência. Ia na segunda vez, na terceira vez. Pode fazer isso? Pode fazer por 3 vezes. Tá? Se der causa de extinção do processo, não pode fazer isso mais que 3 vezes. Tudo bem? E revelia é alguma coisa um pouquinho diferente, né? Um pouquinho que a gente estuda lá com modalidade de resposta do réu. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, revelia e arquivamento, coisas distintas, consequências distintas. Se o autor não vai, simplesmente arquiva o processo. Se o réu não vai, praticamente, ele perde o processo. Professor, diga. Enquanto réu, se eu entender que o perito não fez uma perícia adequada, eu posso questionar e pedir outro perito? Veja, na verdade a gente chega na parte de instrução, a gente vai falar bem com relação a isso. Mas a perícia não é uma coisa que é feita sozinha, tá? A perícia tem um perito que é alguém de confiança do juiz, imparcial, que tem conhecimento sobre aquela matéria que vai fazer a perícia, tá? Teoricamente, se é um negócio assim, o advogado também não tem conhecimento, e se o juiz não tem, normalmente o advogado não tem, e desse precisa de alguém. Normal as partes indicarem assistentes técnicos. Tá? Tem uma perícia de segurança do trabalho, vou eu e nomeio um engenheiro que eu conheço de segurança do trabalho para acompanhar o trabalho do perito. Quando o perito vai fazer o trabalho, eu faço um monte de requisito, um monte de perguntas que o cara tem que responder e vai ter que justificar. Tá? Eventualmente, né, se tiver algum problema na perícia e eu conseguir justificar, eu posso pleitear a anulação dela, posso ter uma série de coisas. Agora, não é uma coisa fácil de fazer, por quê? Porque é uma coisa que exige conhecimentos técnicos específicos. Para que eu possa fazer isso, é importante que eu tenha formulado quesitos, que ele tenha apresentado respostas que eu não tenha sido satisfatórias e que eu tenha um assistente técnico que me ajude nisso. Porque se eu não faço tudo isso, simplesmente nomear uma perícia, o perito vai lá, faz só como 99% dos casos acontece. Tá? O cara vai lá, faz a perícia, dá uma decisão, o juiz tende a acatar aquela decisão. Para você dizer que está errado é muito difícil. Por quê? Porque você não acompanhou a confecção de toda a perícia. E principalmente porque é um assunto técnico que você precisa de um embasamento além do seu conhecimento para poder dizer que está errado. Então, é possível? Sim. É fácil? Não. Tranquilo? Bom, tranquilo. Vejam lá, pessoal. Então, eu não estou afim de entrar no mérito do que é revelia, do que é preempção, essas coisas são termos que a gente trata quando está falando lá da defesa de vocês. Tá? Então, aqui a gente diz confissão, né, que é aquela parte intimada, não comparece à audiência. Então,
que faz? É como se ele reconhece por verdadeiro tudo aquilo que foi falado. Mas termos que a gente vai colocar na sequência para que vocês entendam lá quando estivermos tratando de resposta do réu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Da minha parte, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso hoje, né? Teoricamente, até um pouco cedo, aula que a gente não dá olhando nos olhos de vocês, ela flui um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Mas basicamente é isso. Estou à disposição de vocês, estão me entendendo, a plataforma está funcionando, o que vocês estão achando? Estão gostando, não estão? Antes de ir embora, pessoal, eu tenho que fazer chamada, me ajuda, tá? Vamos lá. Professor, Oi. como a maioria está sem áudio, pode levantar a mãozinha assim para dar como presença? Pode, ou quem tiver áudio, eu vou dando uma olhada na lista também ali, me ajudem aí, pessoal. Vamos tentar fazer do melhor jeito possível. Eu vou colocar aqui para vocês poderem enxergar como é que a gente faz a chamada. Já fica fácil de vocês acompanharem também. Tá. Amanda, tá aí, pessoal? Acho que não. Vamos lá. Arlete, tá. Tô, professor. Cíntia Souza, tá. Cristiane. Presente. Tá. Daiane. Presente. Tá. Como que é? Jesley. Presente. Emanuel. Não achei ele, tá? Estevam. Também não achei o Estevam. Fernanda. Presente. Tá aqui. Gabriel. Presente, Gabriel professor. tá. Hanna. Tá. Iago. Tá. Jéssica. Presente. Tá. Jéssica. Tá. Presente. Jonathan. Tá. João Carlos. Tá. Josiane. Tá. Lídia está. Lucileide não tá. Luiz Carlos. Tá. Luiz Gustavo. Tá. Maria Eduarda. Presente. Tá, tem duas ali, né? Tá. Maria Eduarda. Tá ou não tá? Não tá essa, né? Maurício, tá? Falou comigo. Monique, tá. Nilson, tá. Presente. Paola está. Professora Maria Eduarda levantou a mãozinha ali, a Maria Eduarda Vresco. Ah, tá. Então é por isso que eu não vi. Então vamos lá. Renata. Presente. Tayla. Thalita, presente. Desculpe. Imagina. Desculpe. Vitor. Não. Vinícius, também não vi. E Wesley está. Deixa eu ver quem levantou as mãos. Wesley, Josiane. Tranquilo, pessoal? Alguém aí acha que qualquer coisa a gente corrige, tudo bem? Tá bom, professor. Da minha parte, está feito. Vejam lá, no Moodle tem a apresentação. Além da apresentação, vai ter a aula gravada, tá? Tem uns 2 artigos sobre a matéria e tem também um questionáriozinho com algumas coisas relacionadas ao que a gente falou aqui, tá, pessoal? É tudo bem tranquilo, bem objetivo. Vale ponto? Não. É para vocês verem como é que é uma prova, como é que se discute esses temas que a gente está falando em questões de concurso, questão de exame de ordem. É para isso que eu faço o questionário. Tranquilo? Tranquilo, professor.
Pessoal, é isso então. Eu espero que estejam satisfeitos, tudo tranquilo. Acho que a aula foi relativamente produtiva. Usem o meu contato para falar comigo, para alguma reclamação, alguma ajuda, o que eu puder fazer, eu quero estar à disposição de vocês. Tudo bem, pessoal? Tá bom, professor. Da minha parte, estão dispensados. Fiquem à vontade, tá? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, professor. professor.